Olá, graça e paz. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, derrame graça abundante sobre a sua vida e sobre sua família. Nós vamos compartilhar o texto de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dando continuidade à mensagem, à última mensagem que pregamos sobre esse texto. E o texto diz: orem constantemente, na NVI, ou orai sem cessar, na ARA, revista e atualizada. Irmãos, como vimos na primeira mensagem desse texto, o mandamento de orar sem cessar, orar constantemente, ele é mais bem obedecido quando a qualquer momento, em qualquer situação e do jeito que estivermos, buscamos a face do Senhor nosso Deus. Podemos e devemos nos isolar, ter o nosso momento a sós com Deus, no nosso quarto. O Novo Testamento fala que Jesus ele subia ao monte, ia para lugares ermos, para passar um grande tempo de oração. Assim também conosco. Podemos e devemos tantas vezes agir dessa forma, mas uma coisa não impede a outra. Podemos e devemos também orar, apresentar as nossas orações de maneira breve, simples, diante do altar da graça de Deus. Irmãos, como nós havíamos dito, o apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja em Tessalônica. Ele passou um tempo, capítulo 17 fala sobre isso. Depois que essa igreja estava estabelecida, ele sai de Tessalônica, vai para Corinto e deixa o apóstolo, melhor dizendo, o apóstolo não, deixa o seu discípulo e pastor Timóteo para cuidar daquela comunidade. Depois de algum tempo, Timóteo vai a Corinto dar um relatório sobre a igreja, sobre os problemas que a igreja estava passando, sobre as dificuldades, e ouvir do apóstolo quais seriam as instruções, qual seria a direção que Timóteo deveria tomar para com a igreja. Aprendemos então, irmãos, que a igreja ela é cuidada com a palavra e ela é cuidada também com a oração, porque numa sessão que o apóstolo Paulo apresenta à igreja, uma das muitas orientações ele diz: orem sem cessar, ou orai sem cessar. Então, irmãos, dando continuidade a essa mensagem que já foi proferida no último sermão, eu quero ver com os amados os momentos, as ocasiões nas quais nós devemos orar sem cessar. Em primeiro lugar, ou dando continuidade, quando precisamos reconstruir aquilo que foi arrasado. Quando precisamos reconstruir aquilo que foi arrasado. Quando ouvimos notícias ruins, ficamos chateados, desolados, procuramos uma resposta, uma solução para o problema. Às vezes a solução que precisamos para aquela situação difícil, para o problema que estamos atravessando, não é nem simples, nem fácil. Quantas vezes os problemas são absolutamente gigantescos, são desafiadores à nossa vida. Neemias, e a história de Neemias é uma história que a gente vai chamar aí de pós-exílio. O sommelier ou copeiro do rei persa estava diante de uma situação assim, de uma situação difícil, de um grande problema. Ele recebeu notícias extremamente ruins da terra dos seus antepassados, ou seja, da Terra Santa, em especial de Judá e Jerusalém. Ele havia ouvido um relatório de pessoas que voltaram da Palestina que Jerusalém e o templo estavam em estado crítico, devastados, as muralhas arruinadas, o povo absolutamente desalentado, desanimado, com as circunstâncias, o templo absolutamente depredado, enfim, tudo era caótico. Você pode ver no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Aquilo abalou profundamente Neemias.
ao ponto dele interiorizar aqueles problemas. A Bíblia fala que, em certa ocasião, Neemias, servindo ao rei, o rei persa Assuero, o rei se deparou com essa tristeza na face de Neemias. Assuero perguntou: qual é o motivo dessa tristeza? Por que você está triste? Ele sabia que não era doença, mas sim tristeza do coração. Neemias capítulo 2, versículo 2. Neemias então relatou aquela situação caótica da terra dos seus antepassados, dos seus compatriotas em Jerusalém. A partir daí, algo extraordinário acontece. Assuero se ofereceu para ajudar Neemias. Então Neemias fez aquela oração relâmpago na mente. Aquela oração absolutamente breve, mas profundamente eficaz. Ele orou ao Senhor e Deus atendeu a oração de Neemias. O texto de Neemias capítulo 2, versículos 4 e 5 diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Irmãos, um milagre assim de proporções colossais estava acontecendo naquele momento. Um servo recebeu a atenção, a solidariedade e o favor do homem mais poderoso daqueles dias e daquele contexto. O restante da história a gente sabe, a gente conhece, ainda que com lutas, ferrenhas oposições, Neemias conseguiu reconstruir Jerusalém. Não apenas do ponto de vista estrutural, né, mas também socialmente aquela comunidade. Irmãos, quantas vezes nós precisamos reconstruir? Quantas vezes nós estamos diante de situações terríveis, caóticas? Quantas vezes nós passamos por dificuldades imensas, e precisamos reconstruir, e precisamos recomeçar, e precisamos virar a página da tragédia, da dor, da morte. Quantas vezes? Meus irmãos, há pessoas precisando reconstruir na área dos relacionamentos. Relacionamento conjugal, relacionamento paterno, materno, relacionamento filial. Meu conselho: ore, coloque diante de Deus, peça o milagre do Senhor sobre a sua vida e sobre seus relacionamentos. Outras pessoas precisam reconstruir a vida, porque literalmente jogaram a vida fora, com vícios, com imoralidades, com futilidades, sem trabalho, sem responsabilidade, vivendo a famosa vida louca, e o tempo passou, e agora quando olham para trás, se sentem absolutamente frustrados. Irmãos, sem dúvida, todos nós temos áreas em nossa vida que precisam de reconstrução. Não perca a esperança, creia somente e ore. Ore ao Deus dos céus, ao Deus que pode fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos. Ore a Jesus Cristo, aquele que faz novas todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. Jesus pode reconstruir tudo aquilo que foi destroçado. Creia, coloque diante do Senhor a sua vida e o Senhor fará maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, quando Paulo diz: orai sem cessar, orem constantemente, certamente ele está pensando também naqueles momentos, né, quando precisamos que Deus transforme o nosso lamento em festa. Há momentos em nossa caminhada cristã que atravessamos períodos muito difíceis, situações que envolvem perdas, dores, fardos pesados, situações nos quais nós estamos absolutamente tristes, estamos vestidos, como diz a linguagem bíblica, de pano de saco, de profunda tristeza, de profunda humilhação. Há períodos de desertos, irmãos.
Há noites escuras que parecem nunca passar. Há dias maus nos quais experimentamos problemas e mais problemas. Dificuldades em cima de dificuldades. A história de Ezequias, que nós vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3, é essa história de um homem que estava atravessando um período difícil, de enfermidade, de dores, de lutas, de sofrimento. Essa história nos mostra que, mesmo diante de uma sentença de morte, uma pequena oração, intensa e cheia de fé, pode, se assim for da vontade de Deus, transformar nosso lamento em festa. Se assim for da vontade do Senhor, pode efetuar um milagre extraordinário. O texto de 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3, diz assim, só para a gente entender o contexto, Isaías foi convocado por Deus para ir a Ezequias para falar o seguinte, olha, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. E aí ele, diz o texto, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Nessa oração aqui de Ezequias está um pedido de socorro. Deus, permita-me viver um pouco mais aqui entre os meus amados, entre a minha família. Ezequias ouviu esse decreto de morte, irmãos, que não era de um falso profeta, que não era de um pagão, que não era um agouro, que não era uma maldição, mas sim uma palavra do Senhor, certa, certeira, de que tal aconteceria. E ele orou, fez essa oração. E no momento em que ele orou, o profeta estava saindo, o profeta Isaías volta, porque Deus agiu e operou um milagre na vida de Ezequias. Diz assim o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículos 4 e 5. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração simples, breve, e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Irmãos, esse é o nosso Deus maravilhoso, que transforma mal em bem, morte em vida, tristeza em alegria. Deus opera milagres, irmãos, quando seus servos se dispõem a clamar pela ajuda dos céus. Muitas vezes não temos recebido a bênção porque não pedimos, porque não oramos, porque não intercedemos. Nós não podemos mudar Deus, sem sombra de dúvida, mas nós podemos nos humilhar na presença dele, pedir o seu favor, pedir a sua intervenção, pedir a sua graça. E quantas vezes, irmãos, temos sido abençoados? Quantas e quantas vezes o povo de Deus tem recebido milagres, tem recebido a graça abundante de Deus, porque se dispõe a orar, ainda que orações breves, como foi essa, mais uma vez, de Ezequias. E o Senhor tem ouvido e ouvirá. Ao longo dos séculos, você pode ver esse testemunho. Lá no Salmo capítulo 30, versículo 11, o salmista diz assim, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Irmãos, eu não sei se foi tão rápido quanto foi com Ezequias, mas Deus é aquele que tem mudado as nossas vestes, tirado o nosso pano de saco, símbolo de humilhação, de tristeza profunda, e tem nos revestido, irmãos, com uma nova veste, uma vestimenta de alegria, de júbilo, de gozo na presença do Senhor. Talvez a gente tenha que esperar algum tempo, não seja tão rápido quanto foi com Ezequias, mas Deus é aquele que transforma a nossa tristeza, o nosso lamento em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro-me também da história de Esther, aquele povo que havia
recebido aquele terrível decreto de morte por parte de Mordecai, o imperador da época, diz a palavra de Deus que no final a intervenção divina acontece e o povo de Deus é livre, é libertado, porque Mordecai, juntamente com a rainha Esther, jejuam e oram, pedindo o favor dos céus. E lá no final, capítulo 9, versículos 21 e 22, diz assim: determinando que anualmente, depois da vitória, se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Esse é o nosso Deus, que transforma situações. Creia, meu irmão, ore, meu irmão, busque a intervenção dos céus nos dias difíceis e nas lutas. E lembre-se de que um dia, quando Jesus voltar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima, viveremos uma festa eterna. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O melhor de Deus está por vir. Está por vir na eternidade. Está por vir pelos séculos dos séculos. E finalmente, irmãos, nós devemos orar sem cessar naquele tempo que precisamos do socorro de Deus contra inimigos poderosos. Irmãos, a Bíblia mostra, revela com clareza que os crentes enfrentam em sua peregrinação neste mundo 3 grandes inimigos: a carne, o mundo e o diabo. A carne é a velha natureza, o pecado que habita em nós. Nós lutamos contra a tentação, lutamos contra o pecado. O mundo é aquele conjunto de ideias, de valores contrários à vontade do Senhor. É o pecado, né, que está ao nosso redor, não apenas dentro de nós, mas ao nosso redor, aquela tentação que está ao nosso redor. E Satanás, o grande inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Todo crente luta contra o mal, todo. Meus irmãos, esses inimigos são mais fortes do que eu e você. Tem mais poder do que eu e você. Sozinhos, nós nada conseguimos. Eles têm o poder de causar grandes males quando vencem o ser humano, inclusive, infelizmente, ao crente, né? Se não orar, não vigiar, não buscar a ajuda dos céus. Irmãos, precisamos ficar alertas e vigilantes sempre. Nós precisamos orar sempre. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda em derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 28, vai além da ordem de vigiar e recomenda, orem. Diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra, precisamos estar vigilantes. Mas tão importante quanto vigiar é orar. Por isso, em nosso dia a dia, nossas lutas, nossas dificuldades, precisamos pedir a ajuda do Senhor, pois nosso Deus é maior do que todo e qualquer inimigo, do que todo e qualquer exército que se levante contra nós. Sozinho eu não posso. Mas com o Senhor posso todas as coisas. Com o Senhor posso desbaratar exércitos. Com o meu Deus eu posso pular muralhas. Com o meu Deus eu posso colocar exércitos em fuga. Com o meu Deus eu posso vencer gigantes, como Davi venceu Golias. Com o meu Deus, apesar de em mim mesmo ser fraco, posso vencer aqueles que são mais fortes do que eu. Irmãos, há uma história muito bonita no livro das Crônicas, 1 Crônicas 5, 19 e 20, que fala sobre um dos vários conflitos que o povo de Deus teve com exércitos inimigos. E o texto diz assim, que o povo de Deus entraram em guerra contra os Hagarenos e seus aliados, Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, oraram, que os ajudou entregando os agarenos
e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Irmãos, esse é o nosso Deus. Vários exércitos, vários grupos contra o povo do Senhor, gente forte, bem armada, capacitada, mas o povo de Deus não confiou em si mesmo. Buscou, clamou, orou enquanto guerreava, enquanto lutava. Irmãos, quando passamos pelas lutas, nós não precisamos nos retirar para orar. Podemos ali, no meio daquela batalha, clamar pelo sangue de Jesus, clamar pelo poder de Deus, clamar pela intervenção dos céus, clamar a ajuda do Espírito Santo. Faça isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não enfrente o adversário sozinho. Não enfrente os problemas sozinhos ou na sua própria força. Dependa do Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo. Clame o nome bendito de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Irmãos, eu termino aqui. Deus concedeu duas grandes armas aos servos de Deus, a palavra e a oração. Use a oração. Use a oração para reconstruir aquilo que se encontra destruído. Você precisa de reconstrução? Está vivendo uma terra arrasada? Ore. Deus pode transformar essa situação em nome de Jesus. Irmãos, para transformar a sua tristeza em alegria, talvez você esteja carregando uma tristeza durante muito tempo. Deus pode curar, Deus pode transformar essa tua tristeza em nome de Jesus. Para vencer, irmãos, inimigos mais poderosos que eu e você. Ore e a vitória virá. Irmãos, que aprendamos a orar sem cessar. Ore sem cessar. Ore continuamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoe meu irmão, minha irmã. Aplique essa palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.